Olá, companheiros de Jornada Evolutiva. A proposta desse podcast hoje é conversarmos um pouco sobre Descortinando o Sexo, que é a continuação do belíssimo trabalho apresentado no Jornal Espírita Evoluir da cidade de Catu, com textos elaborados por diversos autores que são trabalhadores da Seara Espírita, junto com a equipe do Movimento Espírita de Catu. Hoje faremos um pouco diferente. Teremos aqui 2 colaboradores. Eu e Gilda Bastos, trabalhadora do Movimento Espírita, e o meu amigo Washington Bacelar. Eu sou colaborador do Grêmio Espírita Perseverança e Caridade e da Federação Espírita da Bahia. E aproveito a oportunidade, Washington, para te agradecer imensamente pela atenção, pela disponibilidade diante do nosso convite. É muito bom ter você aqui conosco. Muito obrigada, viu? Agora vamos serenar um pouco, buscar sentir a presença amiga do Mestre Nazareno, através dos bons espíritos aqui conosco e com vocês aí do outro lado. Então, vamos serenando e pensando em Jesus. Senhor Jesus, estamos aqui reunidos em Teu nome, para que possamos inspirar e ser inspirados na proposta educacional da doutrina dos Espíritos e do Teu Evangelho, Senhor. Nos inspira para que possamos ser mensageiros na construção de novos saberes, de novos sentimentos, no coração amigo de quem nos escuta, sem a pretensão, é claro, Senhor, do certo e do errado. Ajuda-nos a compreender a nossa existência corpórea como fonte enriquecedora para a nossa evolução, a qual é proposto por Ti há mais de 2000 anos, quando dissestes: sede perfeito, como perfeito é o Pai que estás no céu. A caminhada é longa, Senhor. Muitas vezes nos desviamos pelos atalhos da vida, mas o Teu amor, sempre o Teu amor, Senhor, aponta novamente o caminho certo. Desta forma, Te agradecemos por tudo, Senhor Jesus. Que assim seja. Sim, seja. Em comum acordo, gente, eu e o Washington, nós resolvemos explorar um pouco dos textos do jornal Evoluir deste mês de fevereiro. Uma vez, claro que todos os textos apresentam conteúdo significativo sobre o assunto. Foi muito bom, não foi, Washington? Sim. Podemos começar pela introdução de Maíra Bahia, né? Quando ela fala sobre as imagens que as sociedades ao longo do tempo criaram sobre o sexo, que coloca o sexo como um ato impuro, errado, cheio de pecado. E também a contextualização feita por Rosiane Massarió nessa mesma edição com o artigo Moralismo e Liberalidade Irresponsável, quando ela fala, abro aspas para Rosiane: ainda hoje, o sexo continua a ser tratado como um assunto constrangedor, perturbando a cultura do silêncio e da repressão. Fecho aspas. E aí penso dessa forma que em pleno século XXI ainda estamos carregando o silêncio e a repressão diante de tantos avanços que nós temos e ainda continuamos muito limitados, não é, amigo? Sim. Eu creio que os autores do jornal neste mês foram muito felizes nas suas abordagens, que nós recomendamos que quem puder tenha acesso. Então, no processo histórico que a Maíra apresenta, ela consegue, em 3 parágrafos, eu achei isso fantástico, resumir como o sexo, ao longo da história da humanidade, ele foi sendo, como já disse a Gilda, né, construindo falsas crenças e tabus que impossibilitam
o seu uso de maneira adequada, de maneira que nos traga felicidade e o bem-estar que os bons espíritos nos orientam. Mesmo. E quantas dúvidas nós carregamos a respeito de tudo isso em nós, né? Principalmente sobre sexo e sexualidade. Mas a luz do Espiritismo vai clareando, né? Vai abrindo, vai expandindo a nossa consciência nessa busca. Que o que é ser, como estou, quem eu sou. Pois é, eu acho que o grande lance nosso de espírito é saber, primeiro, somos um espírito imortal, temos uma paligênese fantástica. Isso constrói em nós possibilidade de entendimentos mais amplos, que é o que fez o nosso Allan Kardec no livro dos Espíritos, no capítulo 2º, no livro 2, capítulo 4, quando ele fala sobre sexo nos espíritos. Então, a questão 200 e 202. Recomendo que vocês leiam. Ótimo, perfeito isso. Perfeito, e como ele coloca, né? Sim. Que o espírito não tem sexo. Justamente. Então, isso significa que através das encarnações nós podemos estar em corpos femininos e em corpos masculinos, né? Mas também nessa busca e na curiosidade de conhecer o prazer sexual, às vezes o indivíduo, quando eu digo indivíduo, nós, né? Acabamos alimentando as sombras que trazemos nas nossas almas, esquecendo de enriquecer a busca em si mesmo como centelhas, né? Centelhas divinas que nós somos, no iluminar-se, né? Tem uma pergunta muito interessante que o professor Irênio, no seu artigo, nessa mesma edição, ele nos provoca, viu? Ele diz assim, a busca pelo prazer é condenável? Muito interessante isso, não é? Achei mesmo, pois, como ele mesmo colocou que seria uma provocação, eu me senti provocada, porque pouco a gente fala sobre essa energia sexual, nessa busca pelo prazer, e principalmente nesse modernismo que a gente vive, né? Então, assim, tem pessoas que se utilizam da energia sexual para desenvolver diversas aptidões, né? Através da criatividade, colocando toda a sua capacidade em determinadas funções na vida, não tendo a vivência sexual entre os corpos, por optar exclusivamente de viver para outros seres, cuidando de outros seres, né? E tem pessoas que buscam prazer sexual através ou na pornografia, satisfazendo os instintos mais primitivos que nós temos. E a gente fala muito pouco sobre isso, né? Sobre Sim. o prazer sexual na pornografia. Pois é, Gilda. Graças aos avanços tecnológicos nas pesquisas neurocientíficas, o neurologista Dennis Birman, ele, em seus estudos, identificou uma certa estagnação no desenvolvimento neuronal de algumas pessoas e, em outras, uma regressão à fase infantil, o que denota que a pornografia traz lesões ao nosso cérebro. Aí você entende aqueles comportamentos esdrúxulos, né? Pessoas arrumadas, todas chiques no evento, mas o comportamento infantilizado. O que denota que são pessoas ainda ligadas ao prazer pornográfico. Que quem fala isso, gente, é o Dr. Dennis Birman. Não sou eu que estou falando isso, estou falando. Então, isso é um estudo científico e que vale a pena ser investigado e melhor conhecido. E que talvez isso não quer dizer que a gente vá observar esses comportamentos em alguns companheiros e achar que é exclusivamente isso, né? Sim, claro. Para a gente não criar juízo de valores, justamente, né? Bacana. E tem pessoas também que buscam o prazer através da masturbação, que é o estímulo do órgão sexual através do toque em si mesmo. É um ato que se utiliza, às vezes, para a descoberta do próprio corpo, como funciona, e também, em algumas realidades, pode ser um indício de carência muito elevada,
a solidão e outros tipos de carência, que pode também estar se transformando numa complicação, né? Trazendo algum tipo de comportamento em que a pessoa fique solitária, fique em casa, não sinta o desejo de conhecer outras pessoas. E com isso, e à luz, né, o olhar que a doutrina espírita traz sobre isso, é que trazemos em nós, enquanto espíritos, a herança de experiências, ou seja, das experiências sexuais vividas nos reinos anteriores a esse que nós estamos hoje. E como disse Emmanuel em Vida e Sexo, abro aspas para Emmanuel, quando ele diz: de existência a existência, de lição a lição, vamos educar nossos impulsos genésios e ajustá-los. Fecho aspas. Ou seja, compreender hoje com a devida consciência de que podemos observar e transformar esse desejo em uma fonte de crescimento espiritual, através da sublimação, né? Porque se trata de energia e essas energias podem ser transformadas, estão latentes em nós. Porque quando nos abastecemos de conteúdos e vivências espirituais, intelectuais, vivências que vão nos transformando enquanto pessoa, vamos transmutando e nos transformando por meio de outros interesses, satisfazendo nossas carências e solidão através do trabalho, de um trabalho voluntário, dos estudos, e vamos conseguindo dissipar os apelos dos desejos sexuais na carne, que é o corpo, e no espírito. E no livro Forças Sexuais da Alma, Jorge Andréa diz que não é a renúncia e a ausência de sexo físico que eleva. Interessante isso, né? Sim, sim. O sexo deve ser observado e equilibradamente utilizado nas fases da vida, seja na mocidade, maturação e velhice. E ele ainda diz, viu, que a castidade, quando alcançada, deverá ser sempre observada, sem tormentos em qualquer fase da vida, porque tudo é energia e tudo tem que ser registrado e feito, executado em nós e para nós, com sabedoria, com discernimento, com afetividade, com autocuidado, com autorrespeito, nessa busca, né? E como você poderia exemplificar esse movimento evolutivo em nós, que é tão difícil? Como é que... Traga aí um exemplo para a gente ver. Ô, Gilda, você me lembrou agora, o tio Divaldo, há muitos anos, ele nos narrou que o médium Francisco Cândido Xavier foi alertado por Emmanuel que nessa encarnação ele não poderia consociar-se com uma mulher. E aí, Chico pergunta: o que eu farei com minha energia sexual? Emmanuel, vamos lá, vamos sublimar. Então, Divaldo diz que Chico falou para ele que ele sentiu, Emmanuel, para se concentrar, como que um calor, um fogo, né? Foi subindo, né? A energia foi subindo até o chakra laríngeo e o frontal, aqui se alojando. Então, ele transmutou essa energia para o uso da criatividade sua, né, do seu bem-estar e da mediunidade, que são os chakras laríngeo e o frontal. Que espetáculo, sim. Hein? Não, assim, é Chico Xavier, né? É Chico Xavier, né? Precisava fazer isso. Espetáculo. Então, assim, tudo, absolutamente tudo que vivemos fica registrado em nós. Todas as experiências vividas ficam gravadas em nós. As experiências sexuais, de alguma forma, afeta de forma profunda ou não, né, o nosso bem-estar, a nossa vivência, as nossas experiências. E por isso o cuidado que devemos ter com os nossos pensamentos, com a nossa energia, com nossas ações. E como diz a própria doutora Rosiane nesse artigo, não se trata de suprir o desejo sexual, mas direcioná-lo de forma segura para as expressões mais enriquecedoras nos campos emocional, intelectual. Fecho aspas aqui para ela. Fantástico isso, né? E também a gente pode lembrar
no livro Sexo e Vida, Vida e Sexo, né? De Chico e Emmanuel, que Emmanuel traz isso, é magnífico, Washington. Sexo é espírito e vida, a serviço da felicidade e da harmonia do universo. Maravilhoso, não é? E ele ainda completa dizendo que precisamos e devemos saber o que fazer com as energias genésicas, observando como, com quem e para que se utilizam de semelhantes recursos, entendendo-se que todos os compromissos na vida sexual estão igualmente subordinados à lei de causa e efeito. Entendendo-se que todos os compromissos na vida sexual estão igualmente subordinados à lei de causa e efeito. Isso é um chamamento, tipo assim, cuidado, hein? Chama a atenção da gente para a responsabilidade nossa diante da nossa atuação sexual, não é isso, Washington? Chamou a atenção aqui. Oi. Apesar da beleza do texto, ele nos chama a atenção nisso aí. E aí agora você me remete a Kardec, né? Sempre adoro Kardec, é um pensador fabuloso. No Evangelho no Espiritismo, no capítulo 17, no item 11, ele vai abordar a questão do cuidar do corpo e do espírito. Cuidado, a palavra algo assim. E nesse capítulo ele fala, nem é preciso dedicar-se exclusivamente ao corpo e negligenciar o espírito, nem apenas focar no espírito e esquecendo do corpo. Não. Ambos, um precisa do outro. O espírito precisa do corpo equilibrado e saudável para se manifestar. Assim como o corpo precisa do espírito equilibrado e ajustado, né? O mental, as ideias, você colocou aí na estante, Emmanuel, para que o corpo siga com saúde. É essa a relação que Kardec vem nos alertar. Nossa, muito, 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 muito bom. E André Luiz, no Mundo Maior, também traz algo parecido, porque ele, para poder a gente compreender de forma mais ampla, ele fala sobre as duas grandes forças que nos impulsionam para o processo espiritual, para o progresso espiritual, que é a força da atração e a força da expansão. Tudo isso é muito profundo, né? Aí eu vou agora buscar o livro Missionário da Luz, que é um livro que apresenta um processo reencarnatório. Tem lá um capítulo, não sei se é o 7º ou 8º, da preparação de novos corpos, onde ele apresenta a modulação do corpo masculino com a frequência, uma vibração, e a modulação do corpo feminino com a outra frequência e modulação quase que opostas. É por isso que o homem atrai a mulher e vice-versa, que um complementa o outro em termos de frequência vibratória. Os corpos vibram diferentes, né? Isso está também representado naquele símbolo chinês do Yin e do Yang, que são dois semicírculos, um é escuro, o outro é claro. Ah, sei. Lembra aquele símbolo, né? Isso, então, quando eles se integram, eles formam um círculo. O círculo é o exemplo de harmonia que nós temos em termos geográficos, né? Em termos de grafia. Então, você faz um círculo, você fala de harmonia. Sim. Ah, que lindo mesmo. Então, essa força, então, reforçar os cuidados que devemos ter com as marcas que deixamos nos outros, né? Porque toda experiência sexual, por ser uma energia, por causa dessa energia que disponibilizamos, acaba afetando a alma, não é? Sim. Porque se nós somos, estamos alma porque estamos encarnados. Então afeta a minha alma e afeta a alma do outro. Correto. O psiquiatra Stanislav Grof é quem faz a primeira experiência de terapias passadas, que com registros acadêmicos, científicos, ele vai investigar esses processos que a alma carrega das outras vidas. O mais interessante é que ele fala, gente, eu descobri isso no laboratório, usando droga química. Então não foi meditação, não foi no termo religioso. Ele está em um experimento químico.
Então isso é muito interessante. Então ele mostra nas suas experiências e pesquisas que nós trazemos a memória espiritual de outras vidas. E geralmente são marcas de família ou de matrimônios. O pai com a mãe, ou o pai com o filho com o pai. Então traumas das outras vidas, eles ficam gravados no perispírito. Então, através da terapia, ele vai conscientizar a pessoa de que aquele momento foi um processo de aprendizagem, de educação. Quando a pessoa compreende isso, esse nó, esse trauma ele é diluído, ele passa a integrar o ser. Você não perde mais isso, claro, mas com outra compreensão de que é um degrau da sua evolução. Imagine isso, é a ciência comprovada Sim. em laboratório, Correto. em pesquisa. E a doutrina espírita traz tudo isso também de forma científica, filosófica, religiosa, nos orientando de forma coerente como o nosso proceder, né? Sem o julgamento do certo, do errado, porque cada um está no seu processo evolutivo, não é? Isso é muito importante, é muito belo. Olha, eu sou muito grata à vida pela oportunidade de conhecer a doutrina espírita, porque a gente vai observando esses pontinhos de nossa alma que nos faz crescer, não é? Correto. Então, o nosso crescimento ele é regido pela lei de amor, que é uma lei estudada por Pietro Baldi no seu livro A Grande Síntese, no capítulo As Leis da Vida, onde ele vai demonstrar através da física e da química, né, como queiram, o equilíbrio na eletrosfera. Como é isso, Washington? Um elétron, um átomo, aliás, ele vai doar um elétron para que o outro átomo fique em harmonia. Gente, pensa nisso. Um átomo doa um elétron, ou seja, algo de si, para harmonizar o seu próximo. Quem é o seu próximo? O próximo átomo, que integrados formam as moléculas. Então, as moléculas elas são formadas por um ato de amor. Não é apenas física, atração química. O Baldi vai falar que isso é um ato de amor. Então, desde os minerais, e aí eu vou para Joana de Ângeles, dou um salto muito grande, né, de Pietro da Joana, quando ela fala o seguinte, que desde o verme, que no solo labora pela honra do pão, até os refulgentes oceanos de astros, nas galáxias do infinito, tudo é uma manifestação do amor divino. Nossa! Verdade, tudo é amor, Deus é a fonte viva do amor, não é isso? Sim. Então essas ficam sendo nossas considerações finais sobre o amor. Então nesse momento tão especial que a gente pensa, né? Eu gostaria que você deixasse uma frase para que a gente possa refletir sobre o amor. Oh, Gilda, tem tanta frase, tanta música. Então, buscando aqui um pouco uma atenção, eu lembro do poeta sufi chamado Rumi. Quando ele, num dos seus textos, se eu não me engano, é a busca pelo amor, ele fala: a união é o jardim do paraíso. Muito lindo! Gente, pensa nisso. A união é o jardim do paraíso. Meu Deus! Que maravilha! Então, eu acredito, Gilda, que esse tema do amor é uma provocação para o próximo podcast. O que você acha? Ai, nossa! Fica uma proposta relevante, né? Fiquei aqui na intuição. Porque essa colocação de Pietro Baldi, essa colocação que você fez agora de Joana de Ângelo, a gente fica realmente desejosos de falar sobre isso. O amor. Porque o que é a energia sexual? É a vida. É através dessa energia que a gente chega aqui nessa vida. Então a gente precisa estar celebrando isso, né? Gostei, vamos passar esse desafio para a equipe. Vamos ver se seremos convidados para isso. Então aproveita esse momento de celebração e de alegria, Washington, para te agradecer por esse momento tão especial, né? Por trazer esse conhecimento que você busca, que você
traz tão bem elaborado. Agradecer ao Movimento Espírita de Catu, a toda a equipe do Jornal Espírita Evoluir, ao Centro Espírita Caminho da Verdade e agradecer a Deus pela oportunidade da reencarnação, agradecer a Jesus por tudo que Ele nos faz despertar e acreditar. Então, dessa forma, encerramos dizendo assim: Senhor Jesus, te agradecemos, mestre amigo, por não esquecer de nós, por não nos abandonar, por cuidar de nós com todo esse amor que transborda de ti para toda a humanidade. E assim, Senhor, só temos a dizer gratidão. Gratidão pela doutrina espírita, gratidão por todos os espíritos que, através da mediunidade de tantos médiuns, traz para nós aquele conhecimento que necessitamos para a nossa evolução. Cuida, Senhor, de todos aqueles que nos ouvem neste momento. Cuida de todos nós que aqui estamos, encarnados e desencarnados, e que possamos nós estarmos juntos de Ti na evolução de outros planetas, em outros momentos, como outros seres. Muito obrigada, Senhor. Que assim seja.